Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida. Vou gravar a minha análise de pré-mercado, considerando as situações sobre mini dólar, mini índice e Berkshire 34. O ativo americano negociado no Brasil mostra uma pequeno pullback, né? Empurrada de volta, né? Em relação à situação que vem se prolongando já como caracterização de bear market, bear market nos Estados Unidos. Com a valorização do dólar e a desvalorização do real, isso foi bem patente. Quando o real passa a ter uma relevância, aqui desde o dia 17 de maio, o ativo volta a ficar positivo em detrimento, né, de diversas correlações. Talvez aqui um interesse maior de compradores brasileiros adquirirem ativos americanos. Uma segunda situação seria, em função da moeda brasileira estar valorizada, diminui-se o risco comprando no mercado americano, apesar do mercado americano estar em queda. Bem, então são duas situações complexas. Mantemos ainda a tônica de que esse alvo é possível, já esteve muito perto, não modificou muita coisa em relação a isso. Vamos fazer um zoom aqui, né? Aqui nós já estamos com 3, 6, 8 dias. Manteremos isso por mais um período, devido a essa característica aqui, ó, a oscilação em que é possível verificar uma mudança de tendência, está do mesmo tamanho praticamente. Vamos colocar aqui, ó, seria uma, né? 2, 3. Então, se nós temos 3 frações, uma uma já foi recuperada, que é do fundo até esse topo. Então, essa medição permanecerá aí, e ela é muito próxima daquela que nós já fizemos em relação ao aquele gap. O gap foi testado, porém ele ainda não foi superado. Então vamos deixar ali, ó, os valores tocando o gap, o valor 100 e o valor 0 na linha da mínima, tá? Bem, onde o preço permanece o mesmo, pode ser interessante para um alvo, né? Eu vou colocar esse alvo aqui como possíveis entradas e possíveis alvos de saídas, certo? Então eu vou dar uma cor de destaque bem efusiva, né? Para que a gente tenha essa métrica. Essa combinação de cores ainda reflete a situação no leste europeu, tá? A ameaça está ali, a ameaça foi revelada, e a partir de agora tem que espantar essa ameaça. Então, tá ali. Espero que o almoço de paz seja bem típico e que o jantar não seja servido bife com tutu. Bem, seguiremos. Aqui nós temos o índice e vamos verificar que a métrica que nós mencionamos, ela ainda está com forte relevância, ou seja, no mesmo caso do ativo americano, fez-se um fundo, fez-se um topo dentro de um espaço onde está mantendo esse gap. Aqui nós tivemos uma leitura um pouco, abordagem um pouco diferente, porque nós medimos do topo até um determinado gap e verificamos que esse fundo foi fortemente testado. E a partir de agora nós estamos em busca da região onde o preço permanece o mesmo. Então nós vamos verificar se essa situação de que antes ela era uma resistência e agora ela passa a ser um suporte, possa nos dar métricas para novas entradas entre compras, vendas, formação de posição, operações estruturadas.
já que estamos próximo do encerramento do contrato mini índice no dia 16 de junho. Hoje, uma sexta-feira, um dia emblemático, um dia de realização. Então, aqui nessa métrica de 1 hora, vamos pegar os 4 últimos pregões que refletem a semana. A tônica foi extremamente de lateralidade dentro de uma métrica de pontos em que, no meu caso, eu avalio da seguinte forma. O movimento total representa 0,1, de 0 a 1, certo? Então está aqui, movimento total. Na métrica da retração de Fibonacci, no 61,8, nós já temos aqui o suporte virando resistência, tá? Então, a resistência virando suporte, porque foi o contrário na queda, agora ela está a resistência virando suporte. Então, a resistência foi rompida aqui, ela foi testada e foi rompida. Qual era a resistência? Não é isso. Qual era a resistência? Ele desenhou mais uma linha aqui que não era para desenhar. Não sei de onde que ela saiu. Estava acionada, né? Bem, eu quero movimentar essa métrica aqui, tá? Então, essa métrica aqui que estava considerando esse rompimento como uma tentativa de defesa, né, dos investidores, ela começou a dar um sinal de defesa do patrimônio em reais das empresas brasileiras. Ela veio até aqui embaixo. Ela está agora com essa trajetória que representa essa régua aqui embaixo, que é uma corda, né? Porque aqui tem um arco e aqui está formando um segundo arco. Então, paralela àquela grande seta azul ali, ó, vou mantê-la um pouco mais espichada. Bem, o que acaba caracterizando isso? Um canal, porém aqui não há, é um canal aqui distante, porém aqui ainda o preço está na borda inferior do canal, ele não tocou a borda superior. Então, dentro das métricas de arco, formação de borboleta, nós poderemos ter, na evolução desse contrato, situações em que ele vá ao topo do canal e ele volte ao fundo do canal. Então, essa resistência que virou suporte dá-nos a entender que existem operações estruturadas que possam ser montadas nessa situação. Bem, quanto ao dólar, vamos verificar ele aqui em relação à semana. Eu havia feito uma descrição dessa figura, no outro ativo, no ativo anterior, né? Ela estava mais emblemática ainda. E aqui nós passamos a verificar que ela se formou, a mesma figura se formou aqui, né? Ela fez o mesmo movimento, ou seja, veio abaixo, foi ao topo, veio abaixo. Então ela fez um S, terminou aqui, né? Entre o fechamento de um dia, a oscilação total do dia seguinte e na continuação o fechamento da figura, tá? Então, nesse caso aqui, esse S, que é uma operação estruturada bem característica da borboleta, ela veio encerrar a alavancagem total dela nessa linha aqui, ó, tá? Aqui ela encerrou, tá? Então, ali tem um topo, né? Se você pegar o topo exatamente onde está o bug, o preço chegou na hiperbólica, no través, né? O nome correto é no través desse alvo, tá? Então aqui, ó, corrigindo, né, a borboleta tá aí, ó, certo? Ela pode ter se formado um pouquinho antes, né? Aqui, ó, talvez nesse book aí, né? Nesse momento aqui ela se formou, se decidiu por ela, né? Então ela veio abaixo, foi acima, veio abaixo e agora está acima. Perfeita, operação muito bem estruturada. Ontem, nesse momento aqui,
nós chegamos a ver aqui oscilações de 8, 10, 12 mil contratos posicionados por grandes players, tanto europeu quanto brasileiro. UBS, Bradesco, BTG e XP. Então esses 4 grandes players disputaram intensamente essa faixa em virtude dessas posições que foram montadas em rolagem. Porque aqui, ó, você vê o dia 31, né? Foi montada uma rolagem e o encerramento dessa operação estruturada. Hoje não será diferente, porque a operação estruturada ela pode ter sentido essa resistência e vocês vão falar assim, ah, mas é o mesmo ponto lá, então nós vamos colocar um objeto aqui, ó. Então tá aqui o objeto. Se vocês olharem aqui tem um doji gigante, tá? Eu vou tentar desenhar em cima do doji, tá? Bem, a conclusão que você vai ter, eu vou remover esse daqui, porque eu vou colocar uma nova régua, né? Você vai ver que daquele ponto onde o preço permanecia o mesmo, essa faixa agora passa a ser resistência, né, para a queda, né? Foi resistência para a alta, agora passa a ser resistência para a queda. Então, dentro dessa métrica da formação de operações estruturadas, nós vamos repetir aqui, ó, a formação dessa operação estruturada aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ela também se consolidou, né, de um dia para o outro. Bem, essas foram operações compradas, né? Então agora vamos verificar se poderá existir aqui uma operação vendida nesse ponto. Como o fechamento de ontem foi muito forte, dá-se a entender que nessa perna, nessa volta e numa possível volta, nós possamos verificar uma operação estruturada nesse sentido, tá? Então ela foi ali em cima, ela veio aqui embaixo, ela vai até um determinado ponto que pode romper, inclusive aqui nós vamos manter ela bem alinhada e aqui finalmente nós vamos colocar o nosso objeto. Então hoje nós fizemos ao contrário, em vez de colocar o objeto de leitura, colocamos já os objetos de formação de canais, que são a mudança das resistências para suporte. Resistência, suporte. Bem entendido, né? Resistência, preço veio abaixo, transpassou, preço foi acima, suporte. Isso aqui é uma sigmoide, tá? Então ela é uma letra S bem definida. Uma sigmoide, ela tem uma hipérbole positiva, uma hipérbole negativa e aqui novamente a hipérbole negativa. Aqui a positiva, ela vira negativa aqui, né? Em vez de virar um S, ela vira uma hiperbólica. Ela retrai aqui numa sigmoide extremamente forte, porque é a continuação daquela que foi acumulada por essa pressão. Então ela passa a formar uma média, né? No caso aqui, vamos dizer assim, uma resultante. Média é uma coisa, resultante é outra. Então as forças vêm para cá, as forças vão para lá. Então a resultante da sigmoide, ela passa aqui e forma o platô e vai lá no topo, tá? É o que eu caracterizo como girafa. Então aqui você tem a parte do posterior, aqui a parte do posterior, né? Aqui a parte do inferior e aqui a parte do pescoço, tá? Então a sigmoide acompanha o perfil da girafa. Bem, seguindo aqui, no caso da... Vamos colocar a régua, eminentemente, que nós estamos já em cima do horário. Vou colocar somente uma régua, tá? Que no caso, como já foi dito, está ali. Mas o objetivo não é esse. A intenção é levar até o ponto lá embaixo e retirar essa daqui, porque essa daqui ela vai nos levar a umas redundâncias que não vai nos dar métrica, tá? Se ela for daqui até lá com reta de chegada, nós vamos ter muitos pontos de conflito. Então nós temos que reduzir esses pontos de conflito. Então essa daqui vai vir para cá, tá? E nós vamos buscar uma redundância que nos torne uma singularidade, tá? Então aqui nós temos esse ponto aqui, ele passa reto aqui. Bem, esse não vem ao caso, tá? Eu vou deixar ele lá por um motivo muito claro, porque essa sigmoide que está aqui dentro é significativa, tá? Ela mostrou exatamente o ponto de resistência. Então, nesse caso aqui, nós vamos deslocar esse daqui
para cá, ele passa a ser o fiel naquela situação drástica ali, que é, qual seja, um novo topo, né? Então aqui nós temos um topo e ele pode ser alvo para isso, ou seja, aqui ele ser uma resistência, e com essa sigmoide gigante se formando, ele passa a ser suporte e estrutura o ponto de chegada da borboleta, tá? Então vamos deixar coincidindo aqui em termos de resultantes, tá? Então aqui nós temos a resultante do suporte, aqui nós temos a resultante da sigmoide. E esse aqui vai ficar aqui porque depois nós vamos ter a busca do canal equidistante. Bem, essa é a situação do contrato do dólar, essa é a minha análise. Eu sou operador virtual, vou publicá-la imediatamente no YouTube. Estou estudando para ser um analista técnico, um agente autônomo de investimentos, fazer um teste numa mesa proprietária e gerir de forma mais responsável o meu capital. Utilize essas informações somente para estudos, não utilize para negociações. Isso não é uma chamada para negociação, não é uma indicação de call para negócios, para trades em mini dólar, mini índice ou Berkshire 34. Para operar Berkshire 34, mini dólar, mini índice, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada na B3. Para fazer os seus negócios na B3, leia os disclaimers das suas plataformas, leia os disclaimers de suas corretoras. Obrigado.